Então, bom dia a todos e todas. Neste terceiro encontro sobre provas trabalhistas, nós iremos ainda continuar a tratar sobre algumas generalidades relacionadas à matéria, mas adentraremos em modalidades específicas de prova. É prova documental, depoimento das partes, confissão, prova testemunhal, prova pericial e inspeção judicial. Nos encontros anteriores, nós falamos sobre o que é a prova, que é a demonstração da verdade dos fatos alegados pelas partes, qual é a importância da prova, que é por meio da prova que o juiz formará o seu convencimento em relação aos fatos controvertidos, e a partir deste convencimento sobre a verdade formal produzida no processo, o juiz decidirá quais são os efeitos jurídicos daquela relação estabelecida. Nós vimos o que precisa ser provado, São os fatos relevantes, aqueles fatos pertinentes, que pertinem à causa, que foram alegados previamente pelas partes, e os fatos influentes, aqueles capazes de alterar, de interferir no resultado final da controvérsia. Esses são os fatos relevantes, pertinentes e influentes. E também os fatos controvertidos, aqueles fatos em que há dúvida, porque as partes possuem versões diferentes sobre os mesmos. Então, o objeto da prova é basicamente isso: fatos relevantes e fatos controvertidos. Lembrando que não dependem de prova os fatos notórios, confessados, em controvérsia, em cujo valor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Vimos também que qualquer prova obtida por meio legal ou moralmente é admitido no processo de trabalho, artigo 5º, 56. E aí nós estamos falando também de postagens, de redes sociais, que se tornaram públicas, de filmagens feitas pelo empregador, pelo empregado, desde que ou o empregador ou o empregado tenha feito efetivamente a filmagem, o que não se permite sem autorização judicial é a interceptação, por exemplo, telefônica, de uma gravação, um terceiro interceptando a gravação de duas pessoas, de duas outras pessoas. Agora, o empregado pode gravar uma conversa telefônica com o seu empregador, já que ele está participando desta conversa. Claro, desde que fique evidenciado que era um meio adequado para se provar o alegado, porque, a depender da situação, não existem outros recursos. E aqui foi colocada à disposição dos senhores uma relação de decisões nesse sentido, de utilização de gravações, de filmagens e assim por diante. Falamos também da teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of the Poisonous Tree, que é aquela situação em que uma prova ilícita acaba contaminando todas as ilações e demais provas obtidas a partir dela. Se há uma prova independente desta prova ilícita, aí tudo bem, o juiz pode utilizar essa prova independente, que não tem relação com aquela prova ilícita. Agora, as conclusões obtidas a partir de uma prova ilícita, sem o auxílio de outras provas, essas não podem ser utilizadas. No encontro passado, esse é o nosso terceiro encontro, nós falamos amplamente sobre o ônus probatório, explicamos
a teoria da distribuição estática do ônus e falamos ainda da distribuição dinâmica do ônus. Apenas lembrando, né, a distribuição estática é aquela em que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito. Recordando-se também que a simples negativa do fato pelo réu não inverte o ônus probatório. Vimos que a distribuição estática muitas vezes resulta em algo injusto, porque em algumas condições, para uma das partes, se desincumbir deste encargo probatório é muito difícil, e para outra não. Então, desde que de forma fundamentada e antes da instrução, para que não haja surpresas, o juiz pode inverter o ônus probatório, determinando que aquele que não tinha o ônus originário passe a ter o encargo de produzir a prova. Porque para ele, esta produção é mais fácil do que para o detentor originário do ônus. Lembrando que esta inversão de ônus pela distribuição dinâmica não é possível se fazer nos casos de prova diabólica, que é assim que é conhecida a situação, artigo 18, parágrafo 3º, que é quando, embora seja mais fácil para o não detentor originário do ônus, de todo modo, mesmo para ele, o encargo é praticamente impossível de ser cumprido. Né? É excessivamente difícil para o detentor não originário do ônus produzir a prova, embora esteja numa condição mais favorável do que o detentor originário. Então, nesse caso de prova diabólica, o juiz não está autorizado a fazer a inversão do ônus. Não é tão comum, tá? A inversão do ônus probatório é uma medida excepcional, é só quando se percebe que para o detentor originário realmente é muito difícil produzir a prova, e para o detentor não originário é algo fácil, algo simples. Então, por uma questão de isonomia, de justiça, de obtenção da verdade real dos fatos, se autoriza em situações excepcionais. Vimos algumas situações que precisam ser conhecidas, por serem mais comuns, né? A questão do vínculo empregatício é uma delas. Vou até colocar vínculo empregatício e também justa causa e rescisão indireta, que a gente também trabalha muito com essa ideia de ônus probatório. Primeiro, para o vínculo empregatício, a seguinte situação. Eu fui contratado mediante subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade. O que era esperado do meu empregador? Formalizar esse vínculo por meio da assinatura da minha carteira de trabalho. E observar todos os direitos que eu tenho enquanto empregado. O que meu empregador fez? Não assinou minha carteira. Ou pega ou larga, né? Aquela situação em que onde há necessidade, não há liberdade, o empregado vai aceitar, ele precisa trabalhar, ele precisa ter dinheiro, independentemente dele saber que ele está sendo lesado. A questão da consciência do empregado, saber que o vínculo vai ser reconhecido ou não é irrelevante, tá, pessoal? Então, às vezes, os empregadores, mas ele aceitou, né? Ele quis. Isso é irrelevante. Por quê? Porque as normas são imperativas trabalhistas. A gente viu isso em direito do trabalho ontem. O princípio da imperatividade das normas trabalhistas não depende apenas da vontade das partes. E por que não depende apenas das vontades das partes? Há uma sabedoria aí, né, do legislador. É porque se sabe que o empregado está numa situação de hipossuficiência. Mesmo ele sabendo, se o empregador falar assim, olha, eu não tenho condições de assinar a sua carteira, se você quiser, sim, sem carteira assinada, ganhando R$500, você aceita? A depender do grau de miserabilidade, ele vai aceitar. E aí eu peço sempre aquele olhar sensível,
aquele olhar empático, aquele olhar mais realista. Porque é muito fácil, sob as nossas lentes, falar assim, até parece, R$ 500 ele vai aceitar. Gente, no Brasil, tem muita gente que aceita, tem gente que está na miséria, tá? Colocar o pão, né, todo dia em casa e não tem dinheiro. Né? Tem alguns exemplos, né, tristes, dramáticos, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, nesse sentido. Tem aquela situação também assim, olha, o empregador chega assim, você quer ganhar 20 mil sem carteira ou 15 mil com carteira? Parece aquela história, né, quando você vai no prestador de serviço, você quer com nota ou sem nota? Sem nota é mais barato, com nota é mais caro. É o tipo da pergunta que o empregador não está legitimado a fazer. Isso é uma irregularidade, uma ilicitude. Né? O empregador tem obrigação de assinar a carteira quando os elementos do vínculo empregatício estão presentes. Então, não depende da consciência do empregado. A consciência é irrelevante, porque as normas são imperativas. Às vezes a gente vê algumas decisões, na minha avaliação, equivocadas. Né, dizendo, mas é um empregado, é um trabalhador diferenciado, ele é formado, ele sabia. Na realidade, o meu pressuposto é sempre, o empregador, ele só oferece, nessa situação, né, de trabalhadores que ganham um salário alto, pejotização, é feito um contrato sem vínculo porque o salário é alto, ele só oferece porque é mais vantajoso. O empregador não vai oferecer contratar um empregado sem carteira assinada se não for vantajoso economicamente para ele. Mas também é para o empregado. Sim, mas o empregador não pode. É para o empregado, entre aspas, né? Talvez imediatamente é para o empregado, porque o salário possivelmente vai ser maior. Né? Mas esse empregado, ele vai estar completamente desprotegido. Se esse empregado, por exemplo, se acidentar, onde é que está a vantagem? Que ele vai ficar lá 3 anos, 5 anos sem receber nada. Mas ele tinha que ter recolhido o INSS, mas ele não vai recolher. E aí já não é tão vantajoso assim, né, se ele recolher o INSS. Quando tem a relação informal, esse empregado está largado à própria sorte. Né? Se tiver algum problema, saúde, aposentadoria também lá na frente, férias, né? Descanso semanal, jornada limitada, nada disso ele está protegido. Né? Então, assim, é vantajoso, depende do ângulo que você olha, né? Porque esse empregado está à deriva. Se acontecer alguma coisa com ele, né, ele não tem nenhum tipo de proteção social. Tá? Então, a vantagem é imediata. Talvez ele realmente ganhe um saláriozinho mais alto, né? Porque o empregador está tendo um custo menor e aí tem condição de dar um saláriozinho mais alto. Mas você pode ter certeza, se é vantajoso para alguém, imediatamente é para o empregador, porque senão ele não vai fazer essa oferta de contratar sem vínculo, sem carteira assinada, para correr risco à toa. Ele sabe que ele está correndo um risco. Na realidade, ele está contratando, está fazendo essa proposta, não vou, com carteira 20, sem carteira, contrário, com carteira 15, sem carteira 20. Ele está fazendo essa proposta de 20, porque mesmo assim é mais vantajoso se este empregado não procurar a justiça. O problema é que esse empregado pode procurar. Né? Aí quando o empregado procura a justiça, aí o empregador chega em audiência, mas ele sabia. Não importa o que ele sabia. As normas são imperativas, elas são obrigatórias, o empregador tinha a obrigação de cumprir, o empregado também. Os direitos trabalhistas são indisponíveis. O empregado não pode dispor do seu direito dizendo, olha, eu não quero que assine a carteira. E tem uma sabedoria nisso, porque se ele pudesse dispor dos seus direitos, você pode ter certeza, não ia ter uma carteira assinada no país. Não ia ter uma relação protegida no país. Né? A gente não pode falar do plano ideal. Do plano ideal, é claro, né, as partes deveriam livremente contratar, né, os direitos deveriam ser respeitados, porque as partes têm condições de pactuar esses direitos, né, todo mundo ia ter condição de dizer, não, vamos combinar aqui 8 horas, né, acima disso.
Já com a lei que determina e que obriga, o mercado informal é altíssimo. Né? E é altíssimo por quê? Por causa da lei? Eu tenho que não. Não é por causa da lei que o mercado informal é altíssimo. É porque não tem fiscalização. Então é vantajoso para alguns descumprir a lei. Eu vou descumprir, provavelmente não vai acontecer nada. O problema é quando acontece, né? O problema é quando acontece. E as empresas grandes, elas são mais vulneráveis à fiscalização. Porque aí o auditor fiscal vai numa empresa grande e fiscaliza 1.000 empregados de uma vez. Agora, essas empresas menores, pulverizadas, é um pouco mais complicado. Estou dizendo que não vai ter, não. Mas é mais complicado. É mediante denúncia, já é outra situação. E mesmo assim, essas empresas pequenas, o empregado, por exemplo, o Distrito Federal é muito arriscado, porque os empregados eles têm mais consciência da sua cidadania, eles têm mais consciência dos seus direitos, eles sabem que eles têm uma jornada limitada, eles sabem o que é hora extra, eles sabem que quando eles forem dispensados, eles têm direito a verbas rescisórias, eles sabem o que é uma justa causa, esses conceitos, aqui em Brasília, os empregados normalmente têm, então também não é tão simples. Agora, no interiorzão do Brasil, meu amigo, aí a coisa é bem mais complicada. Tá? Mas isso tudo para a gente contextualizar este caso que é muito importante. Empregado vai lá, não teve a carteira assinada, mas trabalhou meio com os elementos do vínculo empregatício. Quer entrar com uma ação trabalhista, pedindo vínculo e pedindo os direitos decorrentes desse vínculo. 13º, férias, FGTS, tivesse sido mandado embora, aviso prévio, multa de 40%, né, se for dispensa sem justa causa. Pede também horas extras, pode pedir tudo. Lembrando que, normalmente, uma ação ela contém vários pedidos que poderiam ser apresentados em ações diferentes. Para cada pedido na Justiça do Trabalho, pode haver uma ação diferente. Por uma questão de conveniência e lógica, o advogado não vai querer ajuizar 20 ações, né, ter 20 audiências. Ele vai ajuizar uma para ter um trabalho só, né, e ser melhor remunerado por esse trabalho, senão o tempo dele vai ser diluído também. Por isso que é cruel, às vezes, comparar a quantidade de ações como o CNJ faz. Vamos comparar a quantidade de ações da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal para ver quem está precisando criar mais varas. Isso é cruel, né? Porque uma ação trabalhista, ela, via de regra, ela é mais trabalhosa do que uma ação da Justiça Federal. Uma ação da Justiça Federal, normalmente, elas são muito repetitivas, os temas são complexos, mas elas são muito repetitivas. Você faz uma, você faz 5.000. E mais, normalmente elas têm um pedido, juros e correção monetária. E sem necessidade de produção de provas orais, então não tem audiência. Estou falando via de regra, tá? Tem ações e ações, tem ações muito complexas na Justiça Federal. A ação trabalhista, normalmente, elas não são tão complexas em termos de direito, mas elas são trabalhosas, porque são vários pedidos, tem que fazer audiência de instrução oral, via de regra, temos alguns casos em que realmente a matéria é só de prova documental ou de direito, aí não precisa, mas via de regra eu vou ter que fazer uma audiência, vou ter que ouvir as partes. Então, assim, dá mais trabalho. E todas são diferentes de todas, né? Cada ação é uma realidade diferente ali no contexto travado. Então, assim, é difícil você comparar um por um, né? 5.000 ações da Justiça Federal dão mais trabalho que 5.000 ações da Justiça do Trabalho? Eu tenderia a dizer que não, né? Vocês vão dizer que eu sou suspeito, sou mesmo, né? Isso aí eu não nego. Sou juiz de trabalho, mas, assim, pela minha perspectiva, né, pela minha visão, também não sou um grande conhecedor da Justiça Federal, reconheço, mas pelo que eu vejo de relato de colegas, é mais trabalhoso, né? Tanto é que tem mais juiz trabalhista, né, no país. E não é porque a Justiça do Trabalho ela é bem vista, muito pelo contrário. A gente tem quase o dobro um pouco mais que o dobro, salvo engano, de juízes federais. Não é porque a Justiça do Trabalho é bonita, o pessoal gosta da Justiça do Trabalho, né? Na verdade, a Justiça do Trabalho é o tempo inteiro atacada, isso vocês veem, né? O tempo inteiro o pessoal reclama da Justiça do Trabalho, é a mais célere, né? Assim, é uma justiça extremamente importante, porque ela, de alguma forma,
redistribui, não é que a finalidade dela tem que ser redistribuir riquezas, mas ela redistribui riquezas a partir do momento em que ela, né, reconhece esses direitos à camada da população mais vulnerável, né, digamos assim, que são os trabalhadores, né, comparados com outros agentes, né? Então ela tem uma importância social absurda, mas mesmo assim ela é atacada. E eu acho que os números evidenciam o que eu estou falando, né? Quer dizer, mesmo com toda a má vontade em relação à justiça do trabalho, nós temos aí quase que o dobro de juízes federais. E somos juízes federais, mas especializados na área trabalhista. Beleza? Então a questão aqui é, quem tem o ônus de provar numa situação como essa? Em que o empregado pede o vínculo empregatício e os direitos, e o empregador diz que não há um dos elementos do vínculo empregatício. Lembrando que se a gente tira um dos elementos lá do artigo 2º ou 3º, já é o suficiente para não existir. Para que haja vínculo empregatício, tem que ter subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, e ainda alguns colocam alteridade. É o empregado que vai ter que provar que tinha subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade? Não. O ônus de provar a inexistência de um desses elementos é do empregador, porque a inexistência seria um fato impeditivo ao direito constitutivo ao vínculo. O empregado ele precisa provar apenas que prestou serviços àquela pessoa. Se ele prova que prestou, ele já prova o fato constitutivo do seu direito. A prestação de serviços que, presumidamente, existe uma presunção legal, é mediante vínculo empregatício. Por isso que ele precisa só provar os fatos constitutivos. E o réu, uma vez provada a prestação de serviços em favor desse réu, e na maioria das vezes isso não é negado, porque é evidente, não, ele prestou serviço para mim, mas ele não prestou mediante subordinação, por exemplo. Ele era um trabalhador autônomo. Não, ele não prestou mediante onerosidade, nunca paguei para ele. Ele era um trabalhador voluntário. Ele não tinha habitualidade aqui, ele é um trabalhador eventual, prestou serviço aqui para mim, né, em 3 dias, né, nesses 5 últimos anos. Ele não era um trabalhador habitual, não eventual. Quem tem que provar isso? O réu. Que é um fato impeditivo ao direito do reclamante ao reconhecimento do vínculo empregatício. Tá? Agora, se o reclamante não consegue provar que prestou serviços ao réu, aí o vínculo não é reconhecido. O reclamante sequer se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo relacionado à prestação de serviço. Beleza? Teve um caso muito interessante, super difícil. Foi realmente um caso, uma audiência demorada, uma audiência complicada, até de um advogado era um professor do CEUB. E aí, qual foi a situação? Na verdade, foram os pais deste, não lembro só os pais, eu acho que foram os pais, ou a esposa, sucessores deste empregado, porque ele morreu, né? Que ajuizaram a ação, pedindo, né, pensão vitalícia, indenização por danos morais, né, uma ação assim, para lá de 1 milhão. A história era o seguinte, a versão apresentada na petição inicial é que este empregado, ele teria, esse trabalhador, vamos chamar assim, né, porque a gente não sabe se ele era empregado ou não, este trabalhador, ele teria sido assassinado na noite de Réveillon, porque fazia segurança do dono da empresa. Só que não tinha nenhum registro disso. E era uma coisa assim, muito recente. E Réveillon, né, convenhamos, pode ocorrer de tudo, né? Inclusive ele está lá no Réveillon e ter sido morto por algum desafeto, sem qualquer relação com a empresa, sem qualquer prestação de serviço. Né? Quem garante que naquele momento do Réveillon ele estava prestando serviço? História muito, assim, mal contada, estranha. A única certeza que a gente tinha é que, infelizmente, ele tinha falecido. Levado 7 tiros, estava lá o laudo pericial da polícia.
Então, é uma situação assim, muito complicada. E aí as provas, assim, todas frágeis, né? As testemunhas, tudo vizinho, que tinha uma relação de amizade, né? Ele me disse que ia lá trabalhar na empresa, mais ou menos assim, né? Não tinha ninguém da empresa que confirmava a informação. Então, infelizmente, a verdade formal não restou evidenciada no sentido de que ele era empregado. E aí, se ele não é empregado, ele não tem direito a qualquer tipo de indenização pelo empregador. Porque para ele ter direito, primeiro, tinha que ter provado que ele era empregado. Segundo, tinha que ter provado que naquele exato momento ele estava trabalhando. Eram duas premissas básicas para ele ter direito ali. Ele conseguiu provar a primeira, né? Que ele era empregado. Tampouco a segunda, né? Porque aí prejudica. Se ele não prova que ele estava empregado, prejudica a investigação sobre o fato de, naquele momento do Réveillon, lá de madrugada, na virada do ano, ele estava trabalhando. Simplesmente sabia que ele tinha morrido. E aí, relatos desencontrados, né? A esposa dele não sabia, era esposa mesmo, agora não lembro, não sabia de detalhes da contratação dele, só de ouvir dizer, assim, de ele falar. Aí não tem condição. Infelizmente, não tem condição. Então, nesse caso específico, embora, assim, ele não conseguiu provar a prestação de serviço. Por isso, ele não se descumpriu de provar os fatos constitutivos do seu direito ao vínculo empregatício. E aí o juiz, qual que é a técnica de julgamento que eu ensinei para vocês? Se não há provas, né, do fato, do vínculo empregatício, o juiz vai julgar de forma desfavorável a quem tinha o ônus de provar e não fez. Quem tinha o ônus de provar a prestação de serviço? O autor. Então ele não tinha, ele não se descumpriu desse ônus, então o julgamento foi desfavorável a ele. Está vendo a importância de manejar a técnica de ônus probatório? Em relação ao término do contrato, nós temos a súmula 212 do TST, que é uma súmula de uma redação esquisita, sabe? Se a gente pega a súmula assim e tenta de alguma forma entender, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Por isso que eu vou aqui conversar com vocês. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, né, a rescisão, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Essa súmula ficaria melhor assim. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Esses negados à prestação de serviço gera um pouco de dúvida. Na verdade, pode até ser que o empregador tenha negado a prestação de serviço, mas em algum momento ela tem que ter sido provada, porque só vai ter vínculo se a prestação de serviço for provada. Então, por isso que ela gera aqui uma certa dúvida, tá? Mas, em princípio, é aquela situação. Vou dizer qual é a situação aqui da súmula, exatamente. O empregador quer o vínculo empregatício, o empregador não, o empregado quer o vínculo empregatício, o empregador negou tudo, que tinha vínculo, tinha tudo. Só que o empregado, ele consegue provar que prestava serviços. Se ele conseguiu provar que prestava serviço, ele já se desincumbiu do seu ônus, que é provar o fato constitutivo do direito, já que existe uma presunção de vínculo. Então, o vínculo vai ser possivelmente admitido, exceto se o empregador provar que não tinha pessoalidade, né, subordinação, não eventualidade, onerosidade. Mas vamos supor que o empregador não consiga provar isso. Então, o empregado prova que prestou serviço, o empregador não prova o fato impeditivo, a ausência de um dos elementos do vínculo, portanto, o empregador, nesse caso, não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, e o vínculo vai ser reconhecido por isso. Então, o vínculo empregatício é reconhecido. Tá bom, mas quem tem o ônus de provar quem dispensou? Quem tem o ônus de provar quando? Até quando o contrato foi? É disso que diz a súmula. Quem tem o ônus, quando o vínculo é reconhecido, é o empregador, porque o empregador tinha que ter assinado a carteira. E na carteira ia ter. Ele tinha que ter assinado e tinha que ter registrado a data do término do vínculo. Então, o ônus é todo do empregador para provar quando o vínculo é rompido
E em que modalidade o vínculo foi rompido, em princípio, via de regra, tá? Porque se não for aprovado, qual é a modalidade rescisória? Quem foi meu aluno, a gente viu isso. A presunção é de que a rescisão é sem justa causa por iniciativa do empregador, por força do princípio da continuidade, que é indicada aqui na súmula 212. O que diz o princípio da continuidade? Que a presunção é de que o vínculo seja por prazo indeterminado, que o empregado ele tem interesse em continuar trabalhando. Se há algum fato que interrompe essa continuidade, isso é um fato excepcional. Então, o empregador tem que provar, porque os fatos ordinários, né, existe um brocardo latino, os fatos ordinários são presumidos, os extraordinários precisam ser provados. E aí, como um fato extintivo, né, deste vínculo empregatício, quem tem o ônus de provar fatos extintivos? O empregador. Então, ele tem que provar, né, qual foi a modalidade rescisória. Se não provar, a presunção é da dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador, que é a dispensa mais favorável ao empregado, é que tem mais direitos. Então, é disso que diz a súmula 212. Professor, e a justa causa por iniciativa do empregador? A justa causa, o ônus de provar do empregador. Porque é um fato modificativo ao direito do empregado, ao direito, né, do empregado, de ter reconhecida a dispensa sem justa causa. Olha aí o fato modificativo aparecendo. Quem tem ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos? O empregador, o réu, né? O réu. Então, aqui na justa causa, que é uma modalidade muito prejudicial ao empregado, é aquela em que o empregado é punido, né, em virtude de ter cometido uma falta grave. Quem tem que provar a falta grave é o empregador, já que modifica o direito de verbas rescisórias baseadas numa dispensa sem justa causa. Se o empregador não provar a falta grave, o que acontece? Aquela dispensa por justa causa é transformada numa dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador, porque esta é a modalidade presumida. E a rescisão indireta? Todo mundo se lembra da rescisão indireta, do artigo 483? A justa causa do empregado está na 482 da CLT. A rescisão indireta está na 483, que seria a justa causa cometida pelo justa causa por falta grave cometida pelo empregador. Vamos colocar a justa causa aqui do empregador. É o empregado dizendo ao empregador, ó, estou rompendo o vínculo empregatício porque você, empregador, cometeu uma falta grave, que está lá relacionada, né, no artigo 483. Quem tem o ônus de provar? Aí, né, quem tem o ônus de provar é o empregado, ele tem o ônus de provar a falta grave do empregador, porque a falta grave seria fato constitutivo ao direito dele às horas extras, às verbas rescisórias baseadas na rescisão indireta. Então, na rescisão indireta, quem tem que provar a falta grave do empregador é o empregado. Não vai ser o empregador que vai ter que provar que não cometeu falta grave. Não, vai ser o empregado que vai ter que provar que o empregador cometeu falta grave. Tá vendo? Então, não é indúbio pro mísero. Sempre, não, coitadinho do empregado, ele é hipossuficiente. Isso é o que querem passar para vocês. Aqui, as técnicas de distribuição do ônus, elas são bem lógicas. Elas são bem lógicas e são bem determinadas. Tá? Horas extras nós vimos, né, no encontro passado, apenas lembrando que, em tese, quem tem que provar a extrapolação da jornada é o empregado, porque é fato constitutivo do seu direito, mas, se o empregador tem a obrigação de juntar folhas de ponto, porque ele tinha essa obrigação legal de controlar documentalmente a jornada de trabalho de seus empregados, aí inverte o ônus probatório se o empregador não junta essas folhas de ponto. E quando é que ele tem a obrigação de juntar folhas de ponto? Até a reforma trabalhista, se no estabelecimento que ele tem, possui mais de 10 empregados, ou seja, a partir de 11. Depois da reforma trabalhista, houve uma alteração prejudicial aos empregados, né, que é só a partir de 21 empregados que o empregador precisa juntar a folha de ponto. Se não juntar, inverteu o ônus probatório. Então, a jornada indicada na inicial é considerada presumidamente verdadeira e o empregador vai ter que se desincumbir do ônus de provar que aquela jornada não é verdadeira. Tá bom, o empregador juntou folhas de ponto.
Só que as folhas de ponto, elas possuem registros invariáveis, registros que a gente chama de britânicos, tá? Vamos colocar aqui outro nome para vocês lembrarem. Britânicos. Britânicos. Por que britânico? Os britânicos, eles são conhecidos por serem muito pontuais nos seus compromissos. E eu pude ter a experiência de realmente perceber isso, né? Eu fiz o meu mestrado na Inglaterra. E foi muito interessante no início, porque é assim, eu cheguei, né, eu já sabia que não podia atrasar, né? Então eu chegava bem antes, né? A aula começava 2 horas da tarde, eu chegava, sei lá, 10 para as 2. E aí na sala vazia. Impressionante, sala vazia. Mas assim, de 1h58 a 2 horas chegava todo mundo, né? Impressionante. A sala ficava cheia. E ninguém se atrasava. Eu, infelizmente, tive o constrangimento aí de me atrasar por 5, 10 minutos, assim. Todo mundo olha, aquela coisa. E olha que o mestrado foi na Inglaterra, mas tinha muito estudante de fora, né? Muito estudante de fora. Mas a gente percebia, assim, uma certa impaciência, né, com este fato de atrasar, porque atrapalha a aula, todo mundo olha, né, enfim, não é algo comum a eles. Então, quando a gente fala em horários britânicos, são aqueles horários invariáveis, né? As folhas de ponto são juntadas de 8 às 18, né, com 2 horas de intervalo, durante todos os dias dos meses, durante todos os meses do contrato, né, dos sei lá, 3, 4 anos do contrato. Das 2, 1. Né? Você nem se tem 2 aí. Os horários estão artificiais. São horários que foram colocados à mão, né, de forma determinada, sem refletir a realidade. Porque é praticamente impossível que durante um período longo de tempo a pessoa consiga chegar na mesma hora e minuto durante todos os dias e sair na mesma hora e minuto, com um intervalo na mesma hora e minuto. É praticamente impossível isso. É improvável que não haja uma variação mínima, né? Vai ter um dia, da nossa dinâmica da vida, vai ter um dia que eu vou faltar, vai ter um dia que eu vou chegar atrasado, porque eu tive que ir na reunião do colégio dos meninos, porque eu tive um médico, porque eu me atrasei mesmo, né, me enrolei, não acordei, porque teve engarrafamento, teve um acidente de trânsito. Os motivos são vários, mas é o esperado que haja. Mesmo que eu queira chegar sempre às 8 horas, vai ter um dia que eu vou chegar às 7h58, vai ter um dia que eu vou chegar 8h02, 8h10. Vai acontecer. Mesma coisa na saída. Então, quando a gente vê uma folha de ponto sempre com horários, né, assim, precisamente idênticos, é porque o empregador não fez o dever de casa dele. Qual é o dever de casa? Controlar efetivamente a jornada. E a jurisprudência, sabiamente, diz, olha, esses horários são presumidamente inválidos, essas folhas de ponto. É uma presunção ficta, que é dificilmente afastada. Porque é impossível que alguém chegue. É claro, pô, o cidadão trabalhou 3 dias. Nos 3 dias ele chegou no mesmo... É muito difícil. Mesmo em 3 dias haver coincidência perfeita. Pode acontecer, é mais provável do que acontecer essa coincidência num contrato de 5 anos. Então, claro, o juiz vai ter que olhar a realidade. O que os empregadores passaram a fazer para evitar isso? Tentem imaginar uma estratégia para o empregador que não controla perfeitamente a jornada dos seus empregados. O que o empregador ele passou a fazer? Ele orientou os seus empregados a variarem as folhas de ponto, com variações de até 5 minutos. Alguns empregadores, tá, gente? Quando eu falo empregador, estou, obviamente, me referindo a alguns, né? Alguns empregadores falam o seguinte, olha, você vai preencher de 8 às 18, com 2 horas de intervalo, para dar 8 horas, mas você não pode registrar tudo certinho não, tá? Tem que registrar com variação de até 5 minutos, para mais ou para menos. Por que até 5 minutos? Porque nós temos, né, o artigo 58, que diz que as variações de até 5 minutos são desprezadas. Nós vimos isso em Direito do Trabalho 2.
E aí a gente começa a ver algumas folhas de ponto, assim, 8,1, 7,58, 8,3, variações mínimas. O que eu faço? Se durante um período longo, aí tem que ter realmente um período maior, as variações sempre observarem 5 minutos, eu também entendo que são controles artificiais que foram feitos apenas para não gerar hora extra. Mas aí, pessoal, não está na súmula, tá? Esse é o entendimento meu, sob o mesmo fundamento. Porque a presunção é de que vai haver um dia que ele vai chegar mais tarde ou mais cedo, além do que 5 minutos. Mas para isso a gente precisa ter um contrato mais longo. De quanto, professor? Não sei, não está na lei, isso é interpretação. Né? Tem que olhar direitinho. Eu fico feliz quando eu vejo uma folha de ponto, né, que eu bato o olho na folha de ponto, poxa, tem dia que ele ficou lá 3 horas a mais, tem dia que ele ficou meia hora, tem dia que ele ficou... Essa é a dinâmica normal, acontece, vai acontecer. Não necessariamente 3 horas, mas vai acontecer uma flutuação disso. É o natural, só que o empregador não quer pagar esta flutuação. Né? Só para concluir, então, essa parte, né? A súmula 460. Ônus de provar os requisitos para o Vale Transporte. Para que o empregado receba Vale Transporte, ele precisa usar o transporte público. Não é todo trabalhador que tem direito a Vale Transporte, todo empregado. Isso é importante que se diga aqui, porque às vezes há uma confusão. O empregado que vai para o trabalho a pé, o empregado que vai para o trabalho de bicicleta, o empregado que vai para o trabalho com carro próprio, de carona, ele, em princípio, não tem direito ao Vale Transporte. Tá? Ele só vai ter direito ao Vale Transporte se ele usar o sistema de transporte público. Se usar o ônibus, né, que é uma concessão pública, né? Se usar um metrô, aí ele tem direito. E aí ele deve solicitar ao seu empregador o Vale Transporte. Pois bem, em princípio, quem deveria provar que usa o transporte público, fato constitutivo, é o empregado. Só que a jurisprudência sensivelmente percebeu a seguinte situação. O empregado não recebia Vale Transporte e usava o transporte público. Mas por que ele não recebia? Porque o empregador nunca perguntou para ele, porque o empregado às vezes pedia o Vale Transporte. Tinha vários casos assim, olha, eu pedi várias vezes o Vale Transporte, ele não me dava. Né? Então eram aquelas situações, e às vezes o empregado não conseguia provar. Como é que ele vai provar que usava o transporte público? Pouco consegue, né? Prova testemunhal, mas era muito mais fácil ao empregador perguntar para o empregado, né? Assim que admite, olha, você vai usar transporte público? Você vai querer Vale Transporte? Sim. Registra. Não. Vou de carro próprio. Era mais fácil. Então, pode ser que a súmula 460, embora anterior ao CPC, seja uma forma de distribuição dinâmica do ônus probatório. Né? Para o empregador, é mais fácil provar esta questão. Basta ele perguntar, né? Para o empregado vai dizer que se usava ou não usava. Tá? Alguém pode analisar, professor, mas não é bem uma distribuição dinâmica, é uma distribuição estática, porque a concessão de vale de transporte é ônus do empregador, né? Porque é um fato extintivo. Sim, mas quem tem que provar que usava transporte público? Esta é que é a grande questão. Tá? Então, na minha avaliação, eu entendo que isso deve ser perguntado pelo empregador na admissão, como ele pede a carteira de trabalho, como é uma forma de regularização da situação. E muitas empresas fazem isso, né, sem maiores traumas. É uma folha só perguntando se quer ou não vale transporte. O artigo 461, a súmula 461, salvo o melhor juízo, ela diz respeito à FGTS. Deixa eu checar aqui. Existem várias súmulas, tá, pessoal, sobre onde eles aprovam. Eu estou colocando só algumas aqui.
tá? Ela realmente diz respeito sobre a FGTS, acabei de checar. E ela diz o seguinte: o ônus de provar o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço, né, acho que todo mundo lembra disso em Direito do Trabalho 2, é do empregador, porque é um fato distintivo do seu direito. O depósito é um fato distintivo. Né? O empregado tem como provar que não foi depositado? Em algumas situações, sim. Por exemplo, o empregador abriu a conta de FGTS e em alguns meses não foi depositado, não houve depósito. Basta o empregado juntar o extrato. É recomendável que ele o faça? Sim, porque aí ele já prova que não houve depósito. Não fica dependendo de discussão sobre o ônus da prova. Vai que o juiz não concorda com a súmula. Né? Vai saber. Então, se a conta tiver sido aberta, está tranquilo. Se a conta não tiver sido aberta, ele vai ter que pegar uma declaração da Caixa dizendo que não há conta aberta para ele em nome daquela empresa. É possível, dá mais trabalho. Mas para o empregador é muito fácil. Se ele tem um empregado, ele tem as guias de depósito. Então é fácil, ele tem como também ter o extrato. Então, enfim, a gente pode analisar sobre as duas perspectivas, né? Tanto da distribuição dinâmica como a da distribuição estática. Você vê que as questões, elas se misturam em alguns casos. Mas, né, aqui de forma clara, o TST optou pela perspectiva da distribuição estática. O pagamento de FGTS, né, o depósito de FGTS é um fato distintivo do direito do autor. Por isso, o ônus é do empregador. Beleza? Ótimo. Então, vamos à projeção seguinte. Confissão ficta e produção de provas. É uma questão muito comum, tá? Nós já enfrentamos na primeira projeção, na primeira lâmina, né, deste PowerPoint, sobre provas do trabalho, mas é sempre bom a gente repisar e vamos repisar de novo, tá? Não preciso esquecerem mesmo, você vê como é que é importante. Nós temos o artigo 374 do CPC que diz não dependem de prova os fatos confessados, em que há confissão. Não depender de prova significa que há uma presunção que eles são verdadeiros. Em princípio. Não significa dizer que não se possa fazer prova sobre isso, antes ou depois da confissão. Só dizendo que olha, não precisa, é desnecessário fazer prova. Aí vai depender da avaliação do juiz. Se ele está convencido ou não. Porque o que mira o juiz são os artigos 370 do CPC e 765 da CLT. Este é o farol que o juiz deve seguir na sua embarcação, né, para nós ficarmos com a linguagem metafórica, no que se refere a seu papel em relação à produção das provas. Antigamente, havia uma concepção, na minha visão errada, de que o juiz imparcial, o juiz isento, tinha que ficar distante das partes, deixar o pau quebrar e não se preocupar com produção de prova. Deixa as partes. Meu papel é julgar. Deixa elas se virarem aí. Numa concepção mais moderna, em que a jurisdição ela não é apenas um mecanismo de pacificação social, mas também um mecanismo de realização de justiça. Justiça essa que reforçará a pacificação social, né? Porque se a decisão é justa, é muito mais fácil as partes restaurarem, né, aquele estado de paz. Então, numa concepção mais moderna, o juiz pode, né, produzir provas na busca da verdade real dos fatos. Eu tenho falado muito em verdade real e verdade formal, aqui um breve parêntese, né?
e acabei não explicando melhor o que é um, o que é outro. Verdade real é aquilo que efetivamente aconteceu, né? Que nem sempre a gente consegue chegar no processo. No processo a gente chega a uma verdade formal. A finalidade, nessa perspectiva de jurisdição, enquanto mecanismo de solucionar de forma justa e eficiente o processo, é de que a verdade formal, que é aquela produzida nos autos, se aproxime da melhor forma possível da verdade real, que talvez nunca será descoberta. Então o juiz, ele tem sim condições e possibilidade de produzir provas, porque o objetivo dele é buscar a verdade, para poder decidir bem, para poder decidir de forma justa e eficiente. E o artigo 765 da CLT é muito claro em relação a isso, mais claro que os 374 do CPC, que é basicamente reprodução do artigo correlato 130, 131 do CPC de 73. Olha o que diz o 765. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Mais claro do que isso, não existe. Tem ampla liberdade. Claro, quando a gente fala em liberdade, não existe liberdade absoluta. Né? Toda vez que a gente vai discutir liberdade de expressão, liberdade de manifestação, a gente vira e ora, né, a gente vê uma inversão, que é um conceito muito interessante, inversão de direitos humanos. A gente invoca um direito humano para violar o direito humano do outro. E aí precisa se fazer uma ponderação de direitos. A gente sabe que a liberdade é absoluta. Assim. Nossos avós nos ensinavam, né? A minha liberdade vai até a liberdade do outro. Claro que de uma maneira muito simplista, né? Que para nós não nos atende tão bem. Mas o fato é que aqui também, claro, o juiz não pode ser arbitrário. Existe toda uma moldura constitucional e legal para afirmar a atuação do juiz. Mas dentro dessa moldura, o juiz tem liberdade para esclarecer a verdade dos fatos. Olha o finalzinho. Podendo determinar qualquer diligência necessária, e diligência inclui a redação de provas, ao esclarecimento dos fatos, ao esclarecimento das causas. Então, o juiz, ele não é aquele ser distante, frio, insensível ao que está acontecendo ali. Ele não pode, de forma arbitrária, favorecer um e prejudicar o outro. O objetivo dele não é esse. Não interessa a parte, não tem carimbo, tá? Não tem, coitadinho do empregado ali, não. Ali o juiz, né, ele precisa descobrir a verdade para poder julgar de acordo com a legislação que, na sua moldura trabalhista e também do consumidor, é protetiva. Nem sempre, tá? Eu para os meus alunos, eu bato muito nessa tecla. Nem sempre a legislação trabalhista é protetiva. Por quê? Porque quem faz a legislação trabalhista, pessoal, é o Congresso. O nosso direito ele é muito regulado. Quem faz essas leis trabalhistas? O Congresso. E o Congresso representa interesses de quem? Não é só de um setor, claro. Mas quais são os setores que conseguem influenciar hoje em dia, já desde sempre, né? O Congresso. Claro que existem movimentos. Nós estamos agora num movimento assim, ó, para baixo. Mas, a reforma trabalhista é o exemplo, claro, né? Mas as leis trabalhistas elas são muito influenciadas pelos interesses econômicos. Ou vocês acham que o direito do trabalho ele foi fruto apenas de uma alma bondosa que tinha pena dos trabalhadores? Você acha que a civilização, a história da civilização nos mostra isso? O direito do trabalho é extremamente, num determinado momento histórico, foi extremamente funcional ao desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo precisava de previsibilidade.
E a exploração dos trabalhadores era tão grande, né, e aí eu estou falando início do século XIX, final do século XVII, XIX, né, XVIII, enfim. A exploração dos trabalhadores era tão grande que isso gerava uma série de prejuízos também. Né? Greves, piquetes, quebra-quebra de máquinas, aquela confusão, e nada disso era regulado. Como é que a gente vai, né, produzir nesse contexto? Aí sim, fala, opa, não dá para a gente manter isso. Claro, concomitantemente, doutrina cristã, Rerum Novarum, encíclica, que talvez vocês tenham visto, né, em Direito do Trabalho 1, isso foi um movimento em várias frentes, mas certamente só existe com a quiescência, né, do setor produtivo. Porque senão a exploração é muito grande e isso vai gerar uma instabilidade. Né? Mercado consumidor também. Né? Quem são os consumidores? São consumidores de pouquíssima possibilidade de poupança. Né? Eles não guardam, porque tudo que eles ganham, eles têm que gastar. E gira a economia. Então não é assim tão simples quanto nos vendem, né? De tipo, esse trabalho atrapalha o desenvolvimento do país, tá? A justiça, né? Confundem justiça com direito, vira uma confusão só. Mas o objeto aqui, né? Desculpa a digressão, é que quando há confissão ficta, ou confissão, lembrando que a confissão pode ser uma confissão expressa ou uma confissão ficta, né? Uma confissão tácita, digamos assim, em princípio não há mais necessidade de fazer prova. A confissão real, expressa pela parte num depoimento, ela tem uma presunção iuri et iuri, né? Uma presunção absoluta de veracidade. Já a confissão ficta, ela tem uma presunção tácita. Uma presunção, relativa, uma presunção relativa de veracidade. Se ela é relativa, em tese, ela pode ser afastada por prova em contrário, beleza? Perfeito. E se a parte quiser fazer prova? E se o juiz quiser fazer prova numa confissão ficta? É possível? É possível. Mas não é necessário. Se não é necessário, e o juiz indefere a produção de provas posteriores da parte que queria afastar a presunção relativa, não há nulidade aí. Súmula 74. Por outro lado, se o juiz deferir a prova, a requerimento de ofício, também não vai haver nulidade dentro da lógica do artigo 765 da CLT. Tá bom, foi uma presunção ficta, mas a presunção ficta é um abstrato, é uma ficção. O juiz quer descobrir a verdade dos fatos. Ele pode? Pode. Pode deferir a prova da parte contrária para afastar a presunção ficta, como também pode produzir, né, de ofício a prova, requerer a determinação de produção de prova de ofício. Beleza? Vamos dar o exemplo concreto para vocês entenderem. A audiência de instrução. As partes foram intimadas para comparecer a uma audiência de instrução, em que elas deverão prestar o depoimento pessoal. O reclamante não compareceu, de forma injustificada. Esqueceu da audiência. Porque se estiver de forma justificada, normalmente está doente, está preso, já aconteceu, né? Aí normalmente se justifica e o juiz adia a audiência. Mas de forma injustificada, o reclamante não compareceu. Qual é a consequência do não comparecimento à audiência de instrução? Vocês se lembram? Qual é a consequência do não comparecimento à audiência de instrução?
É a confissão ficta de quem não compareceu. Revelia, não. Revelia é ausência de defesa. Revelia ocorre quando o reclamado não comparece à audiência inicial ou una. Revelia coloca ausência de defesa. Não é na audiência inicial una que ele vai produzir sua defesa? Se ele não compareceu e não está acompanhado de advogado, é revelia. A consequência é a mesma, tá? A consequência da revelia é uma confissão ficta. É a presunção da veracidade dos fatos articulados na inicial. Mas na audiência de instrução, não é revelia. Até porque, no nosso exemplo, é o reclamante. O reclamante não apresenta defesa. Na verdade, quem faltar na audiência de instrução, né, a consequência é a confissão ficta. Tá? É a confissão ficta. A pergunta é: o advogado do reclamante que não compareceu à audiência de instrução está presente à sala de audiência e fala: excelência, eu queria produzir prova. O juiz indefere a produção de prova. O juiz está errado? O juiz defere a produção de prova. O juiz está errado? Vamos lá. O juiz indefere a produção de prova. O juiz está errado? Não. Não está errado. Por que não está errado? Porque, como há confissão ficta, artigo 374, os fatos que são confessados, ainda que ficticiamente, não dependem de prova. Então o juiz está indefinindo prova, dizendo o seguinte: olha, não é necessário produzir prova, porque o fato está confessado. Há uma presunção de veracidade, ponto. O juiz deferiu a prova. Ou o juiz mesmo assim falou assim: sabe o que mais? Estou achando muito estranho essa versão aí da defesa, eu quero ouvir o depoimento do reclamado, do preposto. Quero ouvir a testemunha trazida aí pelo reclamante. O juiz pode fazer isso? Também pode. Porque o juiz tem ampla liberdade de produção de prova. Os dois casos são possíveis. É o que diz a súmula 74. Vamos lá para a súmula 74 TST, que vocês precisam conhecer, tá? Vamos lá. Item 1. Aplica-se a confissão à parte expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento. Essa audiência em prosseguimento é a audiência de instrução, tá? Só para vocês fazerem a tradução. Então, aplique-se a confissão à parte que expressamente intimada para o depoimento pessoal, isso vai estar lá no despachozinho, não comparecer à audiência de instrução no qual deveria depor. Então, esta é a consequência do não comparecimento à audiência de instrução, por qualquer uma das partes. Item 2. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando cesseamento de defesa o indeferimento das provas posteriores. Tem duas coisas aí. A primeira parte do item 2 responde à pergunta do Alexandre. O Alexandre perguntou no chat aqui, desculpa, eu vejo de vez em quando, tá? O chat ali, quando aparece para mim aqui, eu tento não me desconcentrar muito e depois passar ao final o chat. Mas o Alexandre perguntou, no nosso exemplo, que o reclamante faltou a audiência de instrução, qual é o resultado? Confissão. O Alexandre pensou lá na frente. O Alexandre está atento. Então os pedidos da ação do reclamante vão ser julgados improcedentes? Alexandre, provavelmente sim, porque o que gera a confissão do reclamante? A presunção de que o reclamado está falando a verdade. E o reclamado possivelmente não vai se auto-incriminar na contestação. Ele vai negar tudo que o reclamante está falando. Possivelmente sim, mas eu não posso garantir isso, tá, Alexandre? Por quê? Primeiro, porque o reclamado na defesa pode reconhecer o pedido. Não, realmente, eu não paguei as verbas acessórias, não. Mesmo com a confissão ficta, o reclamante vai ganhar. Alguém pode estar pensando, mas se o reclamado reconheceu que já pagou as verbas rescisórias, não pagou as verbas rescisórias, por que está sendo feita a audiência de instrução? Para outros pedidos, né? Hora extra,
Porque o fato tem que ser controvertido. Se os pedidos são incontroversos, o juiz não vai marcar audiência de instrução, já vai direto para julgamento. Mas provavelmente este reclamado vai dizer o seguinte: olha, não, o reclamante está todo errado. Nada que ele falou é verdadeiro. Vai impugnar tudo. Então o Alexandre está certo, assim, provavelmente vai acontecer isso, mas a gente não pode garantir. E também porque, além do reclamado poder ter confessado alguma coisa em relação a algum fato, pode ser que o reclamante tenha apresentado algum documento, que é a primeira parte do item 2. A prova pré-constituída, qual é a prova pré-constituída antes da audiência de instrução? Normalmente são os documentos. Pode ser que o documento já prove o fato. Mesmo com a confissão ficta do reclamante, há um documento provando o fato. Vou dar um exemplo: salário por fora. O reclamante prova que recebia salário por fora. Juntou lá o extrato bancário dele com vários depósitos da empresa. Juntou um vídeo mostrando o pagamento do salário por fora. Né? Aqui, ó, excelência, a tese do reclamante. O valor de contra-cheque era depositado na minha conta bancária. Mas fora da minha conta bancária, ele ainda me dava R$3.000. Aí mostra o vídeo dele recebendo esses valores. Então, mesmo com a confissão ficta, essa confissão ficta ela é a presunção relativa. Se a prova pré-constituída nos autos, antes da audiência, portanto, demonstrar o contrário, afastar essa presunção ficta, aí o reclamante não iria perder nesse nosso exemplo. Beleza? Mas é quase isso. Confissão ficta, revelia, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos você desligar os equipamentos, né, de alguém que está, né, já numa situação difícil no hospital. O estrago é muito grande. É algo muito, muito grave. Eu, quando advoguei, eu por desconhecimento, né, que eu era servidor TST, e aí eu conhecia muita disciplina TST, mas eu não tinha muita prática no primeiro grau. Aliás, não tinha prática nenhuma, né, eu nunca tinha advogado. Aí eu fui advogar, eu li uma súmula errada lá sobre intimação de sentença e não tive uma... Aliás, tive uma revelia também, mas não foi culpa minha. Eu perdi um prazo. Revelia, confissão ficta, perda de prazo é muito grave para o cliente. Assim, você está realmente prejudicando muito. A da revelia foi o seguinte: era uma loja de roupa bem conhecida aí, né, de vocês, tem no Brasil inteiro, e era cliente do escritório que eu trabalhava. E aí me avisaram do horário da audiência. Ó, dia tal, horário tal, me preparei para a audiência. Cadê o preposto? O preposto era o gerente das lojas aqui de Brasília, confusão, e eu liguei para ele, a audiência está rolando, tô sabendo, não sei o que, aquela confusão toda. Revelia. Assim, não deu para fazer nada. Tá? Vamos lá, item 3. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder e dever de conduzir o processo. O item 3 aqui, o item 3, ele está até, na minha visão, um pouco mal redigido. O que ele quer dizer, o item 3? Se o juiz indeferir a prova da parte confessa, não há nulidade. É o que quer dizer. Mas o juiz pode, né, no exercício do seu poder e dever de conduzir o processo de forma ampla, realizar a prova. É isso. Então, o juiz pode, a requerimento ou de ofício, produzir provas, ainda que a parte seja confessa. Agora, ele indeferir a prova da parte confessa também não seria uma nulidade. É o que diz aqui o item 3. Beleza? Continuando. Nós já falamos, né? Então, que o juiz tem ampla liberdade na instrução probatória, né? Isso aí é o artigo 765 da CLT, e também temos aí o 370, que ele é um pouco menos evidente do que o 765, mas ele vai em linha semelhante. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Veja aí,
Não é caberá ao juiz a requerimento da parte determinar, caberá ao juiz de ofício. Então, ele pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. É no mesmo sentido do 765. Tá? É uma possibilidade ao juiz. É uma obrigatoriedade? Não, mas deveria ser. Eu acho que deveria ser. Eu acho que é o farol, né, como eu falei para vocês, que deve guiar, né, a embarcação do juiz. É a verdade dos fatos. Claro, com todo cuidado para não se tornar um juiz parcial. Mas procurar a verdade dos fatos, produzir provas, né, desde que de maneira moral, dentro da moldura constitucional e legal, isso é possível. É diferente de combinar provas. Combinar estratégias com as partes. Ligar para uma parte e falar, ó, faz isso aí. Isso não pode fazer, o juiz não pode fazer. Apresenta essa prova. Solta na imprensa aquilo. Isso o juiz não pode fazer. Então, ele está sendo parcial. Agora, na presença de ambos, eu quero ouvir a testemunha X, né? Uma testemunha foi referida no depoimento de outra testemunha. Eu quero ouvir a testemunha X. Onde é que ela se encontra? Qual é o nome? Me mandar ouvi-la. Quero produzir prova pericial para ter mais certeza. Vou pessoalmente na empresa para entender como é que era a situação. Inspeção judicial. Isso o juiz pode fazer, tá? O juiz também pode utilizar prova feita em outros processos. Desde que observado o contraditório. Antigamente havia uma discussão se para usar a prova emprestada precisava da concordância das partes. Pela lógica do 370 e do 765, não tem que ter concordância das partes. O juiz tem liberdade para produzir esse tipo de prova. Eu quero a prova produzida no processo tal que, né, retrata bem a realidade dessa empresa. Agora, o que ele precisa fazer? Dar prazo para as partes se manifestarem sobre essa prova. É esta a medida que o juiz deve tomar. Então, não precisa da concordância, do aceite das partes, mas ele precisa possibilitar que as partes se manifestem sobre aquela prova. Olha só o 372 do CPC de 2015. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. E aí o contraditório é em relação às duas partes, tá? Ele tem que oportunizar tanto para o autor como para o réu a oportunidade de manifestação. Teve um caso recente que era um processo difícil de uma seguradora aí que está na moda. Vende planos de vida, né, digamos assim, seguros de vida. E aí os seus corretores, digamos assim, têm pedido vínculo empregatício. E é um processo muito alto, valores altíssimos, né? Porque essas pessoas ganhavam muito bem, 30 mil reais, 25, enfim. Não é a Sul América não, mas não vou me responder quem é, não. E aí, o que eu fiz como estratégia? Como eu tinha feito uma instrução muito boa num outro processo, são instruções assim de 5 horas, né? Para a nossa realidade trabalhista, são muito longas. Do Tribunal do Júri nem tanto, né? Mas para nós é muito cansativo, né? Porque a gente tem muitas. A gente tem que fazer, falei para você, tem várias que fazem 20 audiências por dia. Não todas de instrução, mas são muitas audiências. Aí eu falei, para ganhar tempo, o que eu fiz? Olha, determina a juntada da ata de instrução do processo tal. Isso já, de alguma forma, limitou bem a produção de provas neste processo, no processo que eu estava fazendo, porque muito já tinha sido revelado. Então, claro, provavelmente a instrução anterior tinha favorecido uma parte ou outra, mas isso não impediu que elas produzissem, a parte que restou desfavorecida, produzissem outras provas.
E aí o juiz vai ter que avaliar o que ele entende como razoável ou não. No que se refere à valoração da prova, o artigo 371, ele alterou um pouco o correlato do CPC de 73. E acho que de forma correta, né, para não passar a mensagem errada. Deixa eu pegar aqui o 371. Antigamente era assim, o 131 do CPC de 73. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos, circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. E aí, né, isso positivava o princípio da livre apreciação das provas. Esse princípio foi um pouco mudado para o princípio do convencimento motivado, né? Tira a palavra livre, porque dá a ideia errada de que o juiz tem, né, uma liberdade para apreciar do jeito que quer, enfim, basta ele, né, colocar ali. É um pouco isso, né? Na prática, o juiz vai ter uma liberdade, mas o que se quer passar a mensagem é de que o juiz, assim, ele precisa se ater às provas, a liberdade dele está fundada no que foi produzido ali nos autos. Tá? Então, ele não pode simplesmente desconsiderar a prova da cabeça dele, pronto, ele tem que fundamentar. Tá? A liberdade dele está, de alguma forma, atrelada ao que foi produzido nos autos, ainda que seja para desconsiderar uma prova ou outra, mas ele tem que fundamentar. Então, é só para não se passar a ideia errada. Olha como é que ficou o artigo 371. Tirar a palavra livremente, né? O vocábulo. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ele vai apreciar, né, a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões de formação do seu convencimento. Na prática, dá no mesmo, né? Ele tem liberdade nessa avaliação. O que não se quer é dar a mensagem errada, de ser algo arbitrário, né, de poder fazer qualquer coisa. Não. Ele está ali atrelado ao que foi produzido nos autos, independentemente de quem produziu. Isso é bem importante. E aí nós temos a OJ 233, que é muito bacana. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha o que diz o OJ 233. Horas extras, é sobre horas extras. Comprovante de parte do período alegado. É aquela situação assim, o empregado trabalhou 5 anos, mas a testemunha que foi lá, o documento que está lá, interessa, prova só 3 desses 5 anos. O deferimento das horas extras se limitará a esses 3 anos em que há prova específica ou pode abranger os 5 anos? Vejam que, na realidade, olha como é que o juiz tem uma liberdade fundamentada. A OJ 233, né, que, para ser transparente, ela foi firmada sob a égide aí do antigo artigo 131, que foi substituído pelo 370 do CPC, que nós acabamos de falar, né, da ampla liberdade da valoração da prova, foi substituída pelo 371, né, da valoração da prova. Diz o seguinte ao J: a decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. Isso vale para deferir as horas extras ou para indeferir as horas extras. E acaba sendo também um indicate para outras situações. Se ficou claro que a dinâmica da empresa sempre foi aquela, mas a prova juntada aos autos, produzida nos autos, ela é limitada no tempo, o juiz pode utilizar aquela prova para todo o período. Então, no nosso exemplo, a prova oral era limitada a 3 anos. O reclamante está pedindo 5. O juiz entendeu que nesses 3 anos o reclamante não fazia horas extras. O juiz pode entender que nos 5 anos ele não fazia horas extras? Sim, desde que ele se convença que a realidade dos 5 anos era a mesma dos 3 anos que foi provado. Normalmente eu faço o seguinte: olha,
quando eu vejo que a prova está limitada temporalmente, eu pergunto, por exemplo, para o reclamante, né? A sua realidade foi sempre a mesma? Foi sempre a mesma. Ou para o reclamado. Houve mudança na realidade do reclamante durante o período aqui que está sendo discutido nos autos? Não, não houve, foi sempre a mesma. Né? Então, a gente acaba tendo noção, né? Não houve nenhuma mudança, não houve uma sucessão de empresas, não houve mudança de gerência, né, que pudesse alterar o comando, né? Simplesmente foi a falta de um período de prova mesmo. Aí o juiz está se convencendo que mesmo que não abranja todo o período temporal, né, é possível que a situação tenha sido exatamente a mesma, e por isso, com base naquela prova temporalmente limitada a 3 anos, o juiz decide os 5. Tá? Então é bem legal. Tem uma questão interessante, que é a da perícia, né? O juiz é obrigado a se ater às conclusões do perito? Não. Ele tem liberdade para não se ater, desde que de forma fundamentada. Se ele entendeu que o perito errou por algum motivo, porque a prova oral convincente foi em outro sentido, ele pode, desde que fundamentando, né, em outros elementos de prova, não acolher as conclusões do perito. É muito difícil isso na prática acontecer. Né? Por que é difícil isso na prática acontecer? Porque, via de regra, quando o juiz designa uma perícia, é porque ele não tem conhecimento técnico em relação àquele objeto, àquela matéria. Então, se ele não tem conhecimento técnico, ele vai se valer de um auxiliar, né, expert sobre o assunto para contribuir com o esclarecimento dos fatos. Então, normalmente, ele vai seguir esse parecer, né, esse laudo feito pelo perito. O perito é da confiança do juízo, via de regra. Então, não há por que se presumir uma má-fé. Mas pode acontecer, né, do perito ter deixado passar uma questão fática importante que atrapalhava toda aquela conclusão. Né? O juiz ele pode voltar para o perito, olha, né, esse dado aqui que foi revelado na instrução não foi avaliado e isso interfere na conclusão. Por favor, considere esse dado, aí o perito pode se retratar ou não. Mas mesmo que o perito não se retrate, né, o juiz ele tem a liberdade de acolher, né, ou de afastar as conclusões periciais, desde que de maneira fundamentada. Uma outra questão relacionada à valoração da prova, que normalmente eu invoco muito, né, em audiência, é a seguinte: o nosso sistema não é um sistema em que duas provas no sentido necessariamente valerão mais do que uma prova. Não existe uma tabela, uma tarifação das provas. Eu não posso dizer que uma testemunha vale menos do que um documento, eu não posso dizer que uma perícia vale mais do que uma testemunha. Né? É claro que a perícia é por órgão técnico, normalmente o juiz dá muito valor, mas tudo depende. Tudo depende do convencimento. O juiz ele precisa se convencer. Né? Ele precisa restar efetivamente convencido de que a realidade foi daquela forma. Então não adianta uma testemunha chegar lá na Justiça do Trabalho e falar X, Y, Z. Se o juiz não se convencer que a testemunha está falando a verdade, ele pode afastar aquele depoimento. Ele tem que fundamentar. Olha, a testemunha de X, Y, Z, mas ela não se mostrou convincente, não se mostrou firme. Ela, né, pela linguagem não verbal utilizada, mostrou que estava muito nervosa, né, que estava muito esquecida, estava com as respostas programadas, né, se mostrou tendenciosa quando perguntou, sabia da data de admissão do reclamante, mas não lembrava da dela, né, coisinhas assim. Então o juiz ele tem liberdade para, né, acho que o limite dele são as provas produzidas, né, desta liberdade, são as provas produzidas e o seu convencimento. Se a testemunha fala exatamente o que a parte que o arrolou diz, isso significa dizer que está aprovado? Não. Né? Existe todo um trabalho de valoração pelo juiz. Agora, existem provas que são mais confiáveis e outras menos. Né? Um documento, via de regra, é uma prova mais confiável, mas não necessariamente não possa ser afastado por uma testemunha.
De que vale um contrato de prestação de serviços autônomos se as testemunhas, de forma convincente, evidenciam que o serviço era subordinado? Então, aquela prova documental vai ser afastada em detrimento da prova testemunhal, porque o juiz restou convencido que a realidade era o que estava no relato das testemunhas e não do documento. Da mesma forma, às vezes são ouvidas 3 testemunhas num sentido e uma testemunha no outro. Às vezes o juiz se convence que essa testemunha está falando a verdade. Se mostrou mais verdadeira, mais cuidadosa. E não se convence das outras 3. Então não há uma regra específica. A regra é de valoração da prova. O juiz, ele, de acordo com o seu convencimento, de acordo com a prova que foi produzida nos autos, independentemente de quem a produziu, se a parte X, Y ou se até o juiz, ele vai firmar o seu convencimento e vai fundamentar a sua decisão. Eu até costumo dizer, às vezes, para as partes, olha, na hora de ouvir as testemunhas, estou com 3 testemunhas, de um lado, 3 do outro. Tá? Não tem problema nenhum, a gente pode ouvir as 3 testemunhas. O que eu coloco é que escolha com prioridade, isso vale a dica se vocês forem advogar, escolha com prioridade as testemunhas que se parecem mais interessantes, porque pode ser que eu não escute todas. Eu já aviso, não é para ameaçar de jeito nenhum, é para não surpreender. E para mim é importante não surpreender as partes. E às vezes ele escolhe uma testemunha horrível para ouvir primeiro. Doutor, tem outra testemunha? Tem. Mas por que o senhor quer ouvir outra testemunha? Essa não foi suficiente? Não. Tem um detalhe tal. A outra testemunha que você quer ouvir agora já podia ter falado isso? Podia. Mas por que o senhor não ouviu essa logo? Assim, estamos perdendo tempo. E o pior, né? O juiz, a parte que às vezes não toma essa cautela, pode ser surpreendida. Eu não vou ouvir a terceira testemunha, não. Já está suficientemente provado. E, às vezes, de uma forma desfavorável ao cliente. Mas, doutor, todos os fatos já foram abordados pelas testemunhas. Mas eu queria para reforçar. Doutor, aqui não é soma. Na realidade, aqui, se eu estou convencido do que aconteceu, já é o suficiente. Indefiro. Aí, o que a parte pode fazer? Pode registrar os protestos, mas está indeferido. Né? E se o juiz, na sentença, ele for convincente, essa nulidade não vai ser acolhida. O que não pode é o juiz indeferir a testemunha da parte e dizer, a parte não provou, o ônus era dela. Aí sim tem uma nulidade, porque você não está permitindo, o juiz não permitiu que a parte fizesse a prova. Mas se o juiz indefere e diz, olha, está provado que aconteceu isso e aquilo e não sei o quê, tá recolhido. Não há nulidade aí. É convencimento. O juiz se convenceu de que a realidade era outra. Beleza? Então, assim, é muito importante selecionar as provas bem feito. Outro dia, o advogado reclamada, eu quero ouvir a testemunha. Tá bom. Eu imaginei que era a testemunha do período, tá? Aí, de repente, a testemunha era do período imprescrito. Desculpa, prescrito. Era própria para fatos que ocorreram numa situação que já estava prescrita. Não faz sentido eu ver essa testemunha. Essa pretensão aqui está prescrita. O senhor tinha que ter trazido aqui uma testemunha, né, que é deste período que nós estamos discutindo, nos últimos 5 anos da legislação. Doutor, o professor, mas você acabou de falar que pode aproveitar uma testemunha de um tempo para o outro. Sim, mas nesse caso, a questão ela era toda relacionada ao passado. Não se comunicava com os últimos 5 anos. Então tem que saber escolher uma testemunha que realmente possa contribuir ao processo. Mais uma vez, não é ensinar o que a testemunha, dizer o que a testemunha tem que falar. Isso daí é informar a testemunha, é alterar o depoimento da testemunha. Mas é escolher bem, preciso de uma testemunha deste período, né, chegar para o cliente que conheça este fato. Tem? Não. A testemunha ela vai dizer o contrato que eu quero, então não vamos ouvi-la. É uma opção também. Tem muitas empresas que vão para a audiência e reclamantes sem testemunha, porque a testemunha vai dizer o contrato que elas querem.
Aí não tem como realmente, entendeu? Ouvir a testemunha. Tá? Então tem que saber escolher bem a testemunha, em virtude de cada contexto, e também na hora da audiência, poxa, minha primeira testemunha foi ótima, assim, foi convincente, falou a verdade, para que eu vou ouvir uma segunda? Uma terceira? Será que vale a pena? É uma análise que tem que ser feita na hora, porque de repente a segunda vai desdizer, porque ficou nervosa, a primeira. Vai dar uma impressão errada. Gente, é importante que vocês entendam que numa audiência, muita coisa pode acontecer. Inclusive uma percepção errada da testemunha, uma percepção errada do juiz, a testemunha está nervosa, gaguejando, não sabe de nada, não sei o quê, de repente começa a falar um monte de coisa, o juiz, pô, esse testemunha está mentindo. Às vezes o juiz está até equivocado na avaliação dele. A gente tem que presumir que o juiz tem experiência, né, faz isso há muito tempo, é treinado em técnicas de inquirição, mas ele pode se equivocar. Aí, de repente, você vai escutar uma segunda, uma terceira testemunha, para que se a primeira já foi boa? Não é a soma de testemunhas, é a qualidade do depoimento. Agora, se ouviu a primeira testemunha, foi muito mal a primeira testemunha, melhor você ouvir a segunda. O juiz vai falar assim, ué, mas já ouvi uma primeira testemunha. Ela diz, não, silêncio, mas né, eu sinceramente achei que a testemunha ela não conseguiu, né, expressar bem o que aconteceu, né, queria ouvir a segunda testemunha. É sempre ruim, né? Porque vai ter, de repente, depoimentos de testemunhas arroladas pela mesma parte, diferentes, né? O juiz vai ficar na dúvida. Pô, a testemunha que ele arrolou de X, a segunda testemunha que ele arrolou de Y. Quem está falando a verdade? Não vai adiantar também muito, não. Mas pode ser que o juiz veja, não, essa daqui parece que está falando a verdade mesmo. Esse juiz parece ser mais convincente. Né? Então, assim, não é uma coisa estática, não é uma coisa fixa, tá? É uma avaliação que o advogado tem que ter. E aí, para encerrar, é muito curioso, né, que às vezes alguns escritórios, eles colocam uma camisa de força nos advogados. Você vai ter que ouvir isso, as testemunhas tais, as perguntas que você vai ter que fazer, aí vem uma listinha de perguntas, né? E o que é de ruim nisso tudo? Né, é porque foram situações previstas, em tese, hipoteticamente, que às vezes não se encaixam na dinâmica da audiência que foi realizada. Às vezes, na audiência realizada, não vale a pena, ali na audiência que está sendo realizada, não vale a pena fazer aquela pergunta. Às vezes, aquela pergunta já, né, ficou prejudicada por uma outra resposta. Às vezes, aquela segunda testemunha não deve ser ouvida. O advogado, ele precisa ter liberdade para fazer essas escolhas em audiência. A audiência é muito dinâmica. Quantas vezes, é porque começa com as testemunhas do reclamante, né? Aí depois a gente vai para os do reclamante. Quantas vezes eu falei assim, cara, as testemunhas do reclamante foram horríveis para o reclamante, foram boas para o reclamante. Né? Realmente não é aquilo que o reclamante falou. Quantas vezes eu pergunto para o reclamante, há testemunhas para serem ouvidas? Sim. O advogado não fez uma avaliação ali na hora sobre o ônus probatório, sobre o que foi o depoimento das outras testemunhas, ainda que arrolados pelo reclamante. Às vezes vale a pena o advogado falar assim, deixa eu pensar um pouquinho aqui, não, tá, é o suficiente, não vou ouvir minha testemunha. Porque, do contrário, né, ele está correndo risco de haver algum tipo de confissão. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a participação de todos. Vou encerrar aqui rapidamente a nossa gravação e